viver, tentei fazer somente o que agrada ao teu querer. O teu amor me convidou, eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez, caí, levantei, mas o pecado me chamava e quando via já voltava a cair. E agora que pensei que eu quero meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas para seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, numa já caminhei e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver A última vez que eu estive aqui, tinha 2 pernas, agora tenho somente uma. Sou um velho soldado da guerra, cheio de cicatrizes. Os últimos 4 anos não têm sido fáceis. Os últimos 4 anos tenho passado 4 cirurgias, quimioterapia, radioterapia e todas essas outras coisas tão boas. Mas estou graças a Deus que, apesar do diabo ter tirado minha perna, ele não conseguiu tirar minha fé, nem minha alegria. Quando o médico a primeira vez me falou que estava com câncer, eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Deus, se eu viver muitos dias ou poucos dias, todos serão dias felizes. E todos os dias eu vou fazer a tua obra enquanto eu tiver força.
E pessoas acham que eu deveria aposentar, que tenho somente 74 anos. E é difícil me locomover agora. Já fiz 3 viagens para o Brasil este ano. E venho mais uma vez em poucas semanas. E viajo muito no Canadá. Então perguntam por que não se aposentar. Mas eu não posso imaginar o propósito da minha vida ser correndo num campo de golfe atrás de um bolinho. Tem que fazer uma coisa mais importante, não é? E quando as pessoas perguntam quando é que se vai aposentar, eu digo, eu tenho um tempo que eu vou aposentar. Quando o diabo se aposentar, eu também vou. Mas enquanto ele trabalha e eu tiver força, eu vou trabalhar contra ele. Eu tenho certeza, prometi a Deus, que o diabo nunca vai ter a satisfação de ver uma cara triste da minha parte. Nunca vou dar esse prazer para ele. Ele pode fazer o que quiser, mas estou com Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus hoje de manhã, vamos orar. Pai nosso, te agradecemos o privilégio de andar em teus caminhos. Ó nosso Pai, como é bom te servir. Abençoe cada pessoa que está aqui nesta manhã. Estarei aqui nas noites que vêm. Ajuda para que sempre possamos ouvir a tua voz. Abençoe o velho pregador agora, ao abrir as Escrituras, que ele possa falar somente as tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Há um tempo que eu estou conhecendo um pastor adventista, que nem sempre foi pastor adventista, nem sempre foi adventista, nem sempre foi cristão. É um homem de origem árabe, um homem muçulmano que odiava cristianismo. E ele veio para Toronto para ser terrorista. Veio bem armado e o alvo da sua vida era matar quantos cristãos possíveis, porque ele odiava cristianismo. Mas Deus o dirigiu para uma sala de conferências adventistas. E ele aceitou a mensagem e hoje ele é um pastor adventista. Trabalhei com ele numa série e visitamos as pessoas juntos. E um dia estávamos numa casa e as pessoas estavam com dificuldade de tomar uma decisão. Estavam um pouco com receio. E eu queria tentar convencê-los, mas não estava conseguindo. E ele entrou no meio, ele conseguiu. Da seguinte maneira: olha, meus amigos, o nosso produto é garantido. Eu dou garantia de 3 meses. Vocês se batizam agora, daqui 3 meses não estão contentes, podem voltar para trás. E com isso eles tomaram uma decisão. Eu perguntei a ele, isso sempre funciona? Ele disse, funciona. E quantas vezes é que as pessoas voltam para trás? Se nunca me aconteceu até hoje. Eu estou na obra de Deus já há 53 anos pregando a mensagem. Eu já vi milhares e milhares de pessoas andar nos caminhos de Cristo. E as pessoas que realmente continuem seguindo a Cristo nunca estão pessoas mais tristes, mas sempre mais felizes. Eu escolhi para o texto, hoje de manhã, uma passagem em Provérbios, capítulo 23 e versículo 23, onde temos essas palavras: compra a verdade e não a vendas. Compra a verdade e não a vendas. Eu posso lhe garantir, meus amigos, que é uma boa compra. Agora, as pessoas que o conhecem gostam de fazer um bom negócio. Ninguém se gaba de ter feito um mau negócio. Conheço pessoas que vão para o shopping e voltam com porção de coisas e dizem, olha, eu comprei com um preço muito bom, venda especial. Foi uma oportunidade. Eu consegui um preço maravilhoso. Eu nunca ouço pessoas voltando dizendo, eu quero te dizer com felicidade que eu paguei demais. Isso só traz tristeza. E o Evangelho
é um bom negócio. É sempre um bom negócio. Compra a verdade, disse a Bíblia, e não a vendas. As coisas que o dinheiro pode comprar, geralmente, não são coisas de tanto valor como as coisas que o dinheiro não pode comprar. Todas as coisas que duram para sempre não podem ser compradas com dinheiro. Você pode comprar um colchão, pagar bastante dinheiro, colchão mais moderno, colchão de molas especiais. Pode gastar muito dinheiro, pode comprar o colchão, mas não pode comprar o sono. Você pode comprar alimentos maravilhosos, exóticos, coisas finas, coisas saborosas. Pode comprar qualquer coisa se tiver suficiente dinheiro, importado de terras longe. Pode comprar esses alimentos, mas não pode comprar apetite. Você pode comprar remédios finos e remédios maravilhosos, mas não pode comprar a boa saúde. Essa é uma coisa que não se compra. Pode comprar uma passagem para passear em qualquer lugar do mundo, mas não pode comprar uma passagem para o céu. Não pode comprar a salvação. Eu conheci um homem, minha terra, que tinha uma fazenda tão grande, tinha tanta terra, que ele disse que podia andar horas com o seu carro sem sair do seu terreno. Ele me falou, eu um dia andei 3 horas e ainda estava no meu terreno. Disse, o que aconteceu com o seu carro? Quebrou? Se não, o carro andou sempre, é só que a terra é tão grande. Ele não tinha metros quadrados, tinha quilômetros quadrados, dezenas de quilômetros quadrados de terra, que ele era todo dele. Mas quando ele morreu, ele ocupou menos de 2 metros de terra. Só isso. O resto tudo não pertencia mais a ele. As coisas que nós podemos comprar não têm o mesmo valor que as coisas não se compram com dinheiro. Jesus disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Bom negócio. O livro de Apocalipse disse que devemos comprar ouro provado no fogo. Agora eu escuto o rádio, na Bolsa de Valores, estão sempre vendendo ouro, mas eu nunca compro, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mas a Bíblia diz que devo comprar. Mas a vantagem do que a Bíblia disse é que não preciso ter muito dinheiro para comprar o ouro provado no fogo. Ao contrário, o preço é muito bom. É um negócio maravilhoso. Que disse o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Aqui, Isaías 55, versículo 1, Deus disse que podemos comprar, ó vós que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Bom negócio? Se tivesse uma loja aqui com coisas caríssimas que anunciasse, amanhã tudo é de graça, será que teria uma fila para entrar nessa loja? Eu creio que sim. E a religião de Jesus Cristo é de graça, mas não tem fila às vezes. O povo não percebe o que é o valor. No lugar onde eu fui criado, havia uma igreja evangélica. Era um tempo de inflação e havia uma placa em frente à igreja que disse que 2 coisas não se alteram com a inflação: o preço da salvação e o salário da morte. Qual é o preço da salvação? É de graça. Não podia ser melhor. Podia haver melhor negócio do que isso? No meu primeiro ano de vir para o Brasil, trabalhei em Santa Catarina. E havia um pastor lá que era muito idoso.
tinha 70 anos. Eu não sou idoso, eu sou jovem. Mas naquele tempo eu achei homem de 70 anos era muito velho. E todo mundo falava, por que não aposentar-se? Não, eu disse, eu tenho energia, quero trabalhar para Deus. E ele foi muito arrojado. Ele era pastor de uma igreja, e a igreja era velha, vamos construir a igreja nova. E ele começou a construir. Um dia, ele estava, mesmo ele trabalhando na construção, ele estava em cima de uma escada e caiu. Era distante. E todos vieram correndo. O que houve com esse homem? Será que ele se machucou? Será ele que está com vida? Mas ele levantou e tirou a poeira e disse, ainda bem que isso não acontece para um velho, senão seria sério. E ele estava construindo uma igreja e acabou o dinheiro. E precisavam mais tijolos. Ele disse, vamos para a loja comprar tijolos. E foi lá e disse, quero falar com o dono. E o dono chegou e disse, olha, nós precisamos de tijolos para a construção da nossa igreja. Mas o senhor terá que fazer um preço muito bom para nós, porque não é para nós, é para Deus. E o homem abriu a boca e disse, não responde, escute primeiro o que eu vou dizer. Eu quero que o senhor coloque a mão no coração e faz de conta que está falando com Deus, não comigo. Que preço o senhor faria se fosse Deus que estivesse pedindo? E ele abriu a boca e disse, espera, eu tenho que falar um pouco mais. Disse, olha, se o senhor faz um preço muito bom, Deus vai lhe abençoar. E o senhor vai bem nos negócios. E o homem abriu a boca e disse, espera ainda. Disse, eu quero fazer uma oração primeiro. Ele fez uma oração. Ele pediu a Deus e disse, impressiona esse homem, toca no coração dele, para que ele possa dar um bom preço. E havia terminado a oração, finalmente o homem conseguiu falar, mas o pastor estava distraído, um pouco surdo, não ouviu. Ele disse, olha, eu dou os tijolos de graça, não preciso pagar nada. Mas ele não entendeu, disse, mas este é o melhor preço que o senhor pode fazer? Como pode haver um preço melhor do que nada, não é? O senhor não pode dar um desconto ainda disso? As pessoas falam isso com Deus. Deus diz, vem comprar a salvação, é de graça. Mas eu quero um preço melhor. A placa disse, duas coisas não alteram, o preço da salvação e o salário do pecado. Isso é sempre o mesmo. Qual é o salário do pecado? Vocês sabem? Mas muitas pessoas parecem que não sabem. Geralmente uma pessoa que procura um emprego, antes de aceitar o emprego, quer saber quanto é o salário. Mas pessoas que trabalham para o diabo não perguntam e ele não conta. Eles vão trabalhar e servir e eles não sabem que o salário do pecado é a morte. E ainda mais pessoas servem o diabo do que a Deus, não sabendo qual é o salário. O diabo pinta um quadro muito lindo. Ele dá a impressão que o pecado vai trazer grande alegria e felicidade. Mas ele não fala qual é a finalidade do pecado. O velho pastor Pearson contava a história que sempre achei interessante. Um dia, uma velhinha estava num ponto de ônibus, esperando o ônibus, carregando um pacote muito grande e muito pesado. Ela estava sofrendo em tentar carregar esse pacote. E um homem muito gentil disse, minha senhora, esse pacote é muito pesado para a senhora, deixe-me carregar para a senhora. Disse, pois não, muito obrigado, a senhora é muito gentil. E ele pegou o pacote e quando ela não estava olhando, ele fugiu. Roubou o pacote dela. E algumas pessoas que estavam vendo chamaram, pega ladrão, pega ladrão. Ela começou a rir, disse, deixa ele ir. E ela começou a rir. Disse, a senhora está rindo? Foi roubado, foi assaltado. E agora está rindo? E ela riu mais ainda. Disse, por que está rindo? Disse, como eu gostaria de estar presente quando ele abrir o pacote. Mas o que havia no pacote? É o seguinte, eu moro num apartamento bem pequeno. Eu tinha um cachorro grande que era um bicho de estimação. E o cachorro morreu. Eu precisava enterrar o cachorro, então fiz o pacote. Quando ele abriu o pacote, vai achar um cão morto.
muitas pessoas compram um pacote do inimigo, não sabendo que quando abrir será pior do que um cachorro morto. Será um pecador morto, não é? Mas o diabo dá um outro quadro. Eu conheço muitas pessoas, é muito comum, que acham que a vida do cristão é muito triste e a vida do pecador muito alegre. A própria Bíblia diz que o caminho para o céu é estreito. Tem poucas pessoas. O caminho para a perdição é largo. Tem muitas pessoas. Então chegamos à conclusão que essas pessoas no caminho largo são muito felizes. Têm uma vida boa, sem preocupação. E coitado do cristão no caminho estreito que vai para o cima. Estão subindo com tristeza e lágrimas. Totalmente errado. Na Bíblia, quando pessoas se batizavam, saíam com júbilo e alegria. A Bíblia mostra que o cristianismo, apesar de parecer triste, é uma coisa mais feliz que pode existir. Eu creio de coração que ser cristão é uma vida muito mais feliz do que não ser cristão. Tenho muitos colegas que, como criança, amanhã vou lançar meu livro de autobiografia. Tinha 4 anos quando dediquei minha vida para o ministério. E meus colegas dizem, não, mas pastor não ganha nada, eu vou ser médico. Não, pastor não ganha nada, eu vou ser empresário, eu vou ganhar milhões. Quando eu vejo agora, nenhum deles é mais feliz do que eu. Nenhum deles. Eu não creio. Eu me encontrei com um homem quando cheguei em Santa Catarina. Era o único americano em Florianópolis. Eu, além de mim. Aqui tem alguém, e eu falei com ele. E quando eu falei com ele, ele disse, sabe, eu já fui adventista também. Mas eu não quero ser adventista. Eu disse, por quê? Porque tudo proibido, ele disse. Tudo que eu quero fazer é proibido. Então, o caminho é muito difícil, eu não quero saber. E muitas pessoas pensam assim. Eu posso afirmar que, ao meu ver, mesmo se não tivesse um porvir, um futuro, se não tivesse nenhuma promessa de Deus do paraíso, eu, graças a Deus, que tenho muitas promessas. Graças a Deus que temos uma esperança maravilhosa. Mas não, se não tivesse, eu ainda seria cristão. E se não tivesse o castigo dos mortos, eu ainda seria cristão. Às vezes as pessoas se tornam cristãos porque estão com medo de queimar no inferno. Tem pregadores que pregam só do inferno para espantar as pessoas. Eu creio que essas pessoas não são convertidos, eles estão comprando um seguro contra incêndio. Ou comprando um aparelho para apagar o fogo. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é medo, cristianismo é amar a Jesus. E isso não é um caminho triste. Eu não creio que a vida do pecador é mais feliz do que a vida do cristão. Vou dar uns exemplos. Um dia, nós recebemos notícia que uns parentes, um casal, um parente que ia passar Natal conosco. Ficamos contentes, sabendo que não eram adventistas, mas seria bom, porque eram amigos, e chegaram. Na véspera de Natal, chegaram em casa e o homem abriu nossa geladeira e ficou olhando. Disse, o que está procurando, amigo? Disse, o que vamos beber para a celebração de Natal, para a festa? Disse, olha, se está procurando bebidas alcoólicas, não temos. Ah, não, disse. Que coisa. O senhor não vai me dizer que vamos festejar Natal bebendo leite? Disse, bem, mais ou menos assim em nossa casa. E disse, que coisa, nunca foi assim. Disse, olha, nos desculpe, vamos sair na véspera de Natal. Nós queremos ficar felizes. Está bem, eles saem. Eles saíram. Voltaram de madrugada, muito felizes. Tão felizes que não podiam andar, quase não acharam a porta. Tão felizes que correram para o banheiro para vomitar. Que felicidade. Oh, bem divertidos. E foram para a cama. E durante a cama eu ouvi eles gemendo.
de felicidade. E quando levantamos de manhã, dizemos, vamos tomar café, um dia bonito. Ai, mas que dor de cabeça. Dor de cabeça de alegria, não é? Será que eu fiquei com inveja deles? Nem um pouco. Nem um pouco. Porque a Bíblia disse em Provérbios 13, tem uma passagem lá que fala uma coisa muito interessante que muitas pessoas nunca param para ler. Provérbios capítulo 13. Aqui temos uma verdade muito, muito importante. Disse aqui, o bom entendimento, esse é o versículo 15, dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O caminho do pecador é áspero. Deus, em sua sabedoria, sabe muito bem que o caminho do pecado não é um caminho fácil e bom. Um dia eu estava viajando, eu viajo muito. Viajo tanto que eu me sinto quase o dono de todos os aeroportos do mundo. Que eu passo mais tempo no aeroporto do que em casa. Eu parei no aeroporto para esperar outro avião e havia um intervalo muito grande. Eu me lembrei de um casal que eu conheci muito bem, que morava lá, e disse, bem, para matar tempo eu vou telefonar para eles. Telefonei. Onde você está? Estou na sua cidade, estou no aeroporto. Ah, em nossa cidade. Quanto tempo vai ficar? Disse, tenho 4 horas entre os aviões. Ah, então nós vamos lá, passar junto com o senhor. E vieram para o aeroporto. E era meio-dia. Disse, vamos almoçar juntos? Disse, vamos. E fomos para o restaurante. Era o casal e eu. E sentamos à mesa e o garçom chegou. Disse, o que vão tomar? E o rapaz que estava comigo, meu amigo, disse, olha, eu quero uma cerveja. E o garçom olhou para a mulher dele e a senhora. Eu também quero uma cerveja. Ele virou para mim, e o senhor, o que vai tomar? Vai tomar uma cerveja também? E antes de eu abrir a boca, o meu amigo que estava lá disse, ô garçom, ele não pode, por causa da sua religião. É proibido. E o garçom olhou para mim e disse, eu sinto muito. Eu disse, ô garçom, não fica triste não. Porque meu amigo está equivocado. Ele não conhece minha religião. Por isso ele falou isso. Ele não mentiu de propósito, mas o que ele falou não está certo. Mas eu sempre pensei que adventista não podia tomar cerveja. Eu disse, eu sou adventista, eu posso tomar se quiser. Não tem problema, tenho toda a capacidade de tomar cerveja. Quem disse que eu não posso? Eu posso tomar à vontade. Eu posso tomar quantas cervejas que eu quiser. Ah, bem, disse o garçom, então quantos o senhor quer? Se eu não quero nenhum. Não quero nenhum. Eu não deixo de comer cerveja por causa da igreja. Eu não tomo cerveja que tem álcool. Eu já li há muitos anos atrás que o álcool destrói as células do cérebro. Eu não tenho muitos, eu não vou destruir os poucos que eu tenho. Ah, se eu não fosse cristão, de jeito nenhum não ia beber veneno. Não é uma coisa, tudo que parece que é proibido é para o nosso bem. Porque eu não creio que tomar cerveja torna a pessoa mais feliz. Ao contrário. Não, o caminho do pecador é duro, é duro. E Deus, em sua misericórdia, sabe muito bem que isso é a verdade. Isso é uma grande verdade. Deus sabe muito bem que os mundos que Ele criou, que seguiram os seus passos, que foram leais a Ele, nós sabemos que tem muitos outros mundos que não caíram. Ele sabe que eles são mais felizes do que nosso mundo que entrou em pecado. Deixe-me perguntar, quando é que Adão e Eva eram mais felizes? Antes de pecar ou depois? Bom, vamos pensar um pouco. Não precisa de muita sabedoria para ver a diferença. Antes de pecar, cada tarde Deus chegava para conversar com eles e eles ficavam aguardando com alegria.
O jardim florescia de uma maneira maravilhosa, os frutos e verduras, tudo crescia. Os animais eram amigos, eram animais de estimação deles. Havia somente alegria, energia e força. Mas um dia eles resolveram fazer uma compra. O diabo apresentou o seu produto. Deus havia falado, se comer desse fruto, certamente morrerás. Mas o diabo mentiu e disse, certamente não morrerás. Ficarão com as mentes abertas, com grande sabedoria, serão deuses. O diabo era um bom vendedor. E eles caíram. Depois, Deus chegou para os visitar. Agora, em vez de estar lá aguardando com ansiedade, estavam escondidos atrás das árvores. Quando estavam mais felizes? Pode haver dúvida? Quais são os mundos mais felizes? O nosso mundo, o planeta Terra que caiu, ou os outros mundos que não caíram? Se paramos para pensar, se nós pudéssemos visitar qualquer outro mundo que nunca caiu, seria bem diferente do que nosso mundo. Se eles não tivessem a possibilidade de enxergar o que está acontecendo aqui, eles nem compreenderiam a nossa conversa. Se eu perguntasse a eles, você tem tsunami aqui? Certamente diriam, que é isso? Nunca ouvi falar uma coisa dessa. Aliás, um ano atrás, se eu perguntasse a alguém aqui, o que é tsunami? A maior parte não ia saber. Eu não sabia. Um ano atrás, se alguém me perguntasse o que é tsunami, eu diria, acho que é uma comida japonesa, certamente. Ou quem sabe um novo tipo de carro feito para os coreanos. Mas todos nós hoje sabemos o que é, não é? Os mundos não caídos não têm tempestades, como tivemos nos Estados Unidos e estamos tendo, destruindo cidades. Nunca viram isso? Os mundos que não caíram não têm hospital nenhum, porque não precisa. Ninguém está doente. Não tem ambulância. Não tem dentista, o médico. Não tem força militar. Não tem polícia. Não existe lá. Se visitasse qualquer mundo não caído, perguntar onde está o cemitério, eles perguntariam, o que é isso? Não sabemos o que é isso. Se perguntasse qualquer um deles, você às vezes tem dor de cabeça? Ok. O que de cabeça? Dor de cabeça. O que é dor? Nunca ouvimos falar nisso. São totalmente diferentes. Agora eu falei que não tem dentista lá. Eu preciso cuidar, porque pode haver uns dentistas aqui que estarão lá, não é? Uma vez estava pregando e disse, no céu, no paraíso, quando nós vamos para o céu, não haverá médico no céu. E o médico na frente ficou bem ofendido e levantou a mão e disse, eu estarei lá. Eu tive que corrigir-me, que eu havia feito um engano. Eu disse, doutor, o senhor estará lá, mas o senhor estará desempregado. E ele olhou para mim e disse, você também, pregador. E ele estava certo, não é? Quais são os mundos mais felizes? Os mundos caídos? Ou o mundo caído ou os mundos que não caíram? Acho que não poderia ter dúvida nenhuma. O pecado não traz alegria. O caminho do pecador é duro. Veja o Sansão. Sansão não queria obedecer a Deus. Ele queria ser um grande playboy. E ele se divertiu bastante. E de tanto se divertir, vemos ele amarrado como cavalo a uma pedra de moinho e andando em círculos, moendo, puxando uma pedra pesada. Tiraram os olhos dele, cego, e trabalhando como se fosse um burro ou um cavalo. Que alegria, hein? Essa é a alegria do pecador. Você pergunta, quem era mais feliz? Pedro ou Judas? Os dois pecaram contra Jesus.
Os dois eram amigos de Jesus e o traíram, cada um de sua maneira. Pedro o traiu 3 vezes, com palavrão, disse: não conheço esse homem. Machucou o coração de Jesus. Judas o vendeu por dinheiro. Mas havia uma diferença entre os dois. Um se arrependeu e outro não se arrependeu. Agora, o Judas que ficou com dinheiro. Que felicidade. Que alegria ele sentiu. Estava tão alegre. Este dinheiro deu tanto prazer para ele que ele se suicidou. Isso é resultado de alegria. E veja Pedro no dia de Pentecostes. Pedro lá diante de uma multidão pregando o Evangelho. E 3.000 pessoas batizadas num dia. Que diferença. O maior prazer que um ser humano pode ter nesta vida é ganhar almas. Sabia isso? O maior prazer é ver pessoas aceitando a Cristo. Este é o salário do pastor. O salário em dinheiro não tem valor. O que realmente vale é o resultado de ver pessoas transformadas. Que alegria Pedro deveria ter sentido ao ter os resultados da sua grande campanha evangelística. Não tem dúvida. Muitos anos eu estava em Toronto, numa rua principal no centro. Era pastor de uma igreja. Um dia depois do culto, andei na rua e eu vi um irmão da igreja que saiu da igreja com Bíblia na mão. Estava andando com passos firmes, com olhos brilhantes e estava cantando o hino que ele ouviu na igreja. Estava ainda na cabeça dela, não saía. Eu vi um rosto cheio de alegria, de felicidade. No outro lado da rua, eu vi uma outra cena. Esse homem não havia assistido ao culto. Ele havia passado a noite se divertindo. E agora estava com a alegria que o pecado traz. Que alegria! Ele caiu no sarjento. Tentou levantar, vomitou e caiu no seu próprio vômito. Estava deitado lá, um coitado. Será que precisamos ser muito inteligentes para ver qual era mais feliz dos dois? Nem tem comparação. Jesus disse: compra a verdade, não há vendas. Meus irmãos, é uma boa compra. Eu nunca vi ninguém decepcionado com essa compra. É a melhor compra que pode existir. No tempo que eu estava trabalhando em Toronto, nós trabalhamos com a comunidade portuguesa. Lá em Toronto há uma cidade dentro da cidade. Uma cidade dentro de Toronto é a comunidade portuguesa. Lá existem mais ou menos 500.000 portugueses. Tem poucas cidades em Portugal que têm mais portugueses do que Toronto. E lá nós trabalhamos um bom número de anos. Nós trabalhamos para levantar uma igreja. Hoje tem 4 igrejas, congregações portuguesas em Toronto. E Deus abençoou. Fizemos um programa de televisão na língua portuguesa. E a comunidade descobriu alguns segredos. Os casais que se casavam descobriram que se fosse falar com o padre sobre o casamento que queriam fazer e fazer na igreja católica, ia custar bastante dinheiro. A igreja cobrava, o padre que cobrava para o serviço dele, mas se procurassem o pastor adventista, que era eu, era tudo de graça. Então, muitas vezes eu fiz casamentos grandes de casais católicos na igreja adventista. E foi uma oportunidade grande, porque eles chamavam todas as pessoas para o casamento dele. A igreja estava cheia de interessados. E no sermão de casamento eu podia dar a mensagem de verdade para eles. Foi um método que ganhamos muitas almas para Cristo.
Eles pediram para outros serviços. Descobriram que se tivessem problemas financeiros, a Igreja Adventista, pela assistência social, podia ajudar. E muitas outras coisas. E um dia, um senhor veio para o meu escritório e disse: pastor, eu estou com um problema sério. Disse: o que é? Disse: minha esposa está doente, está muito doente. Já há tempo está no hospital, muito tempo, e não está melhorando, está ficando pior cada vez. O senhor pode me ajudar? Disse: olha, eu não sou médico, mas posso orar. Se o senhor estaria disposto a fazer uma visita para o quarto dela? Disse: com muito prazer. Eu disse: em que hospital ela está? Ele disse: 99 Queen Street. Eu sabia que era. Hospital mental. Não era doença física. Ela estava com problemas mentais. Mas disse: eu vou consigo. Entramos naquele hospital tão grande e andamos pelo corredor. Achamos o quarto dela, entramos e ela estava sentada na cama com a cabeça virada para o chão, os olhos vidrados, olhando o chão. E o marido dizia: oh, Maria, como está? Nada. Não parecia nenhuma pessoa, nenhum parece que ouviu. Ele disse: oh, Maria, eu trouxe um pastor para falar consigo. Nada. Disse: Maria, eu queria te conhecer. Nada. Eu não sabia o que fazer. Não sou psiquiatra, não sou médico, mas Deus nos oriente, não é? Eu senti uma impressão, disse: Manuel, quem sabe o senhor pode sair um pouco e me deixar com ela sozinho? Disse: pois não. Ele saiu e fechou a porta. Eu comecei a falar, disse: Maria, eu tenho uma impressão que a senhora está com um peso muito grande sobre os ombros. A senhora deve estar muito preocupada com alguma coisa. Eu não sei o que é, mas sabe, eu sou pastor. E se a senhora quer se abrir e me contar tudo, pode saber que eu não vou contar para seu marido nem para ninguém. Fica entre a senhora e eu e Deus. De repente, os portões abriram dos olhos dela e a água começou a cair. As lágrimas começaram a rolar. E ela começou a chorar e, entre soluços lá, chorando, ela começou a falar. Disse: pastor, eu sou uma pessoa perdida. Estou sendo esmagada com o pecado. Eu cometi um pecado grave, muito grave. Antes de pecar, parecia que seria uma coisa maravilhosa. Parecia que seria um prazer maravilhoso. Mas depois veio a culpa e a consciência. E não estou aguentando mais. Eu fui falar na confissão. E o padre disse que isso é muito grave e dificilmente vai ter perdão. Tem que pagar muito dinheiro e fazer muito penitência, fazer atos e orar muito. E disse: eu não tenho perdão. Deus não me perdoou. Nunca me perdoarás. Sou uma pessoa perdida, pastor. Eu queria morrer. Não quero viver mais, que não tem motivo de viver. Eu não aguento mais. Sim, Maria, tenho boas notícias para a senhora. O que é? Não existe boa notícia para mim. Diz: existe sim. Eu trouxe uma receita médica que pode te curar. Diz: não, pastor, não quero mais remédio. O remédio é muito caro, depois meu marido tem que pagar e não ajuda nada. Não quero mais. Diz: Maria, a receita médica que eu vou apresentar é de graça. Diz: que é isso? Como o senhor pode vender remédio de graça? Sim, é de graça, sim. E funciona, é garantido. Ela diz: não estou entendendo. Esse remédio se toma pela boca ou é injeção? Se não é injeção e não toma pela boca. Eu tirei uma Bíblia portuguesa. E a receita está em 1 João
1:9. Eu dei a Bíblia para ela. Vai seguir enquanto eu leio na minha Bíblia e lemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Maria, este versículo diz que Deus pode nos purificar de toda injustiça. Será que seu pecado está dentro desse termo, toda injustiça? Se é tudo, inclui também o que a senhora fez. Se confessamos para Deus, Ele não vai lhe dizer o que o padre disse na confissão. Se confessamos a Deus, Ele perdoa. Isso que a Bíblia disse. Não sou eu que estou falando, Maria. É Deus que está falando. Ele está dizendo, eu quero te perdoar. Maria, eu vou deixar a Bíblia com a senhora. A senhora vai lendo essa passagem. Pode ser 10 vezes, não me importa se seja 100 vezes. Se não pode dormir esta noite, levante e leia esta passagem. Medite o que a passagem diz. Com licença, eu preciso sair agora. Deixei a Bíblia com ela e saí. Manuel disse, o que houve? Eu não sei. Mas vamos fazer uma outra visita amanhã. No dia seguinte, ele passou no meu escritório e fomos para o hospital. Fomos na direção do quarto de Maria, mas não chegamos lá. Ela estava vindo em nossa direção, andando com passos firmes, com um sorriso na boca. Em poucos dias, ela saiu do hospital e nunca mais voltou, porque ela aceitou o remédio que Deus dá. Hoje, muitas pessoas estão sendo tentadas pelo inimigo. E muitas pessoas andam desanimadas. Eu ouvi uma vez um psiquiatra dizer que se os pacientes deles que estavam no hospital mental compreendessem o que é o perdão que a Bíblia oferece, que Jesus oferece, se ele poderia mandar metade deles para casa. Eu creio que isso é verdade. Mas nós vamos ser tentados pelo diabo. Ele vai oferecer o seu produto, mas não é um produto garantido, é garantido a falhar. O produto de Deus é garantido. Funciona, o remédio dele cura mesmo. Se alguém estiver preocupado hoje, parece tantas coisas que estão acontecendo. Tenho boas notícias. Confia no Deus que tem o remédio perfeito. E Ele te dará a felicidade. Eu vou pedir a menina Alfa agora cantar uma música que expresse o meu pensamento. Nós devemos não preocupar-nos com as coisas de amanhã, mas com as coisas de hoje. Nós devemos confiar em Deus hoje. E Ele vai cuidar de nós. A música dela é Por Hoje Só. Por hoje só.
nossa cabeça em oração. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus. Confiamos nas tuas promessas. Alguém ouvindo a minha voz neste momento tem sido enganado pelo inimigo. O inimigo mentiu e essa pessoa caiu. E agora o inimigo continua mentindo, dizendo que Deus não vai te perdoar. Foi longe demais. Ajuda essa pessoa que possa compreender que isso é mentira. Que Deus sempre perdoa. Alguém aqui hoje que está sendo tentado. A tentação é feroz. O inimigo pintou um quadro que parece que andando no caminho dele vai trazer grande alegria e prazer. Ajuda para que essa pessoa possa ver que é tudo engano. Pai, abençoe todos nós que estamos aqui. Nesses dias, cada noite, vamos estudar o assunto do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai estar presente. E vai nos dar grandes bênçãos, incontáveis. Ajuda para que possamos ser fiel a Ti. Despede-nos agora com a Tua paz e com a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.